É o jeito. Começou. Só porque tu falou, mano. Então vamos começar a falar sobre variação de escala. Nossa aula de hoje. Ainda bem que bem mais curta do que a anterior. Então, pessoal, toda vez que vocês têm um bom projeto em mãos e depois tem bons resultados em mãos, começando até mesmo pelo projeto que vocês estão desenvolvendo na disciplina, então já pararam para pensar, né? Eu agora fiz vamos supor, uma cerveja que ficou muito boa, né? E aí quem bebeu da cerveja achou muito boa a qualidade, a gaseificação ficou boa, etc, etc. O custo não ficou alto, então eu posso pensar em ampliar essa escala, certo? Levar da bancada para a indústria. E aí é isso que acontece. A gente, depois que está com tudo desenvolvido na escala laboratorial, ou até mesmo na escala residencial, vamos dizer assim, a gente precisa, ou seja, pequena escala, a gente precisa pensar num plano de aumentar a produção disso. Com um aumento na produção, tomando como exemplo a cerveja, tem um aumento no lucro, né? Então, se você vai pensar em fazer, vamos usar como exemplo assim, um gin, né? Vou desenvolver um gin aqui, coisa e tal. Então, a minha receita, no final das contas, para fazer 1 litro, custou R$ 100. Aí precisa de uma avaliação de viabilidade econômica, porque se ampliar a escala, para quanto eu posso baixar o valor do meu produto, né? Porque a pessoa que está iniciando a produção não dá para concorrer com a Tanqueray. Então, você tem que ter uma noção de se aquele produto vai ser realmente ter vai ser comercial, vai poder oferecer uma concorrência no que já tem ou não. Se com a ampliação de escala for possível se tornar competitivo no mercado, né? E se for possível ter um lucro, vamos usar uma palavra que vocês gostam de usar, satisfatório, então vamos tocar para frente, vamos ampliar a escala. Então, para não ficar na palavra satisfatório, a gente pode ser mais objetivo e dizer, por exemplo, tem que me render pelo menos 12% mais a variação da inflação ao ano. Se não, é melhor fazer uma aplicação financeira com dinheiro do que colocar numa indústria que não vai dar um lucro melhor do que isso. Bom, então o capítulo de hoje trata sobre ampliação de escala, scale up, e redução de escala, scale down. Então a escala sobe ou a escala desce no que a gente tem, pensando aqui nos bioreatores, para que esse bioreator, né, ele vá de uma escala pequena para uma escala grande, ou até mesmo no momento em que eu tenho o bioreator já na escala grande, o que é que eu posso fazer para analisar aquele processo, só que numa escala menor, né, para ficar mais fácil de analisar vários parâmetros. Então, eu trago uma figura dessa publicação que mostra diferentes passos no desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Mais para frente na aula de hoje, a gente vai ter uma figura do livro muito relacionada com isso que eu vou mostrar agora. Então, para o desenvolvimento de um produto farmacêutico, a gente tomando isso como exemplo para a produtividade e ampliação de escala, mas só para o desenvolvimento farmacêutico, o que a gente vai precisar ter? Uma definição, primeiro,
aquele composto serve para combater tal doença em tal concentração. E aí eu tenho que desenhar experimentalmente ou teoricamente tudo que eu preciso para poder fazer com que aquilo dali, aquele meu composto, se torne um produto. Para isso eu vou precisar fazer toda a caracterização dele, estrutura molecular, como é que é a biodistribuição dele, e fazer a validação dele em ensaios pré-clínico, depois clínico de primeira linha e depois ensaios clínicos avançados, monitorar isso e controlar, e depois eu posso redefinir. E se eu redefinir, então vai seguir tudo isso daqui. A gente se depara no momento com uns fármacos, que são as vacinas para COVID, que ainda estão aqui nesse processo. Na verdade, eles deveriam estar em validação. O tão curto foi o prazo. Certo? Mas agora que está sendo aplicado à população, então a gente está vendo que tem muito monitoramento e controle. Algumas vacinas que estão bem desenvolvidas, dando bom resultado e sem efeitos colaterais, e outras que não dão o resultado esperado ou têm efeito colateral de um jeito que tem vários países evitando. Certo? Então, esses dois casos que eu estou falando precisam, então, trabalhar em redefinição e todos esses passos para poder fazer com que esse produto volte a ser comercial. Afinal de contas, a concorrência está grande. Então, todas essas vacinas precisam mostrar resultado e melhorar seu resultado. Tá, só mostrando aqui para vocês que a gente tem sempre também essa questão de ampliação de escala ou variação de escala como um objeto de pesquisa, certo? Então, é possível que você seja um pesquisador nessa área de variação de escala. Afinal de contas, eu vou mostrar mais para o final da aula que é possível ganhar a vida só fazendo análise de variação de escala. Então, se você tem know-how para isso, né, como é que você vai provar que você tem know-how para isso? Muitas vezes publicando trabalhos nessa área. Então, aqui a gente vê em revistas especializadas de grande circulação, grande impacto na comunidade científica, trazendo trabalhos sobre variação de escala. Aqui a produção de ficoeritrina B em escala piloto, um trabalho de 2016. Aqui num trabalho de 2017, 2017, um estudo de ampliação de escala e redução de escala em processos microbiológicos, uma publicação que eu recomendo muito e, inclusive, se você vai no PubMed, isso aqui é gratuito. Né? Quem pensa em fazer variação de escala, é bom ver o que é que tem de mais atual. Certo? A gente está usando um livro que está desatualizado, vamos dizer assim. Acabou de lançar o volume 2 dele, deve ter algumas atualizações, que bom, mas ainda não pude comprar essa segunda edição do volume 2. Então, a gente tem todo uma desatualização, e aí esses trabalhos, essas publicações vão ajudar a gente a se atualizar nesse processo. Então a gente também tem aqui um outro trabalho de 2020 falando de otimização, né, da ampliação de escala para enzimas produzida por um bacilos e assim vai. Bom, no final das contas, se você quer ganhar know-how
nessa área para um dia oferecer o serviço, a primeira coisa que se tem que fazer é trabalhar com isso, pesquisar e publicar artigo nessa área. Nem sempre é isso que você quer. Às vezes você quer só fazer ampliação de escala do seu, né, do seu produto. Então, o desenvolvimento tradicional dos processos fermentativos é executado em 3 estágios. A gente tem escala de bancada, que é o que a gente vem trabalhando sempre, escala piloto e escala industrial. Então, vamos supor que para fazer uma cerveja, a gente faça uns testes em 1 litro, certo? No final das contas, fica até difícil trabalhar na fabricação de cerveja com um volume tão pequeno, mas é possível fazer justamente pensando em executar os testes necessários. Aí depois a pessoa pode partir para uma escala piloto. Então, se eu estava falando de 1 litro, então vamos dizer que a escala piloto é 20 litros, como o pessoal dos grupos executou há poucos dias atrás. Do grupo 1, né? O grupo 1 fez a cerveja há poucos dias e fez um volume de aproximadamente 20 litros. Então, já poderia ser em escala piloto. E nesse volume, já é possível pensar em ganhar dinheiro, certo? Então, a gente vê aí pessoas com pequenos volumes já produzindo comercialmente. No entanto, um trabalho tão grande fazer cada conjunto desses 20 litros, que é bem melhor para a economia de mão de obra, se pensar em uma ampliação para a escala industrial, certo? Então, a escala industrial, o foco dela é o econômico. Então, a gente tem a necessidade de fazer análise econômica nos estágios iniciais, porque só vai para uma escala gigante quando isso for economicamente viável. Então, quando a gente está na bancada, a gente tem uma maior flexibilidade, ou seja, dá para fazer teste de vários tipos. Eu posso tentar uma batelada, comparar com uma batelada alimentada, com semi-contínuo. Isso porque o custo é menor, certo? Então, se eu tenho um custo menor, eu posso repetir esse meu processo de diversas formas e várias vezes. Por exemplo, 3 bateladas com 3 descontínuo alimentar, para que eu possa fazer uma análise estatística comparativa e para que eu possa obter o maior nível de detalhes possível. Certo? Então, tudo que a gente quer na bancada é ter a maior quantidade de informação possível sobre aquele processo, porque é isso que vai nos ajudar a escolher critério de ampliação de escala. Então, as tarefas básicas que a gente tem na bancada. Seleção do micro-organismo, certo? Então, eu estava trabalhando com a levedura. Quem foi comprar levedura para os projetos viu a gama de variedade de levedura que tem, né? Nos sites que vendem produto cervejeiro, a gente tem um conjunto muito grande de tipos de levedura. Qual é que eu devo escolher? Muitas vezes a gente procura na literatura ou dicas via internet, em algum outro lugar, para aquele estilo que eu quero trabalhar, qual levedura é mais apropriada. Mas a gente tem muita possibilidade. Em outros momentos na disciplina, eu fui falando também de micro-organismo que é usado, por exemplo, para o processo de produção de etanol, né, e que muita gente desenvolve as próprias linhagens e outras indústrias compram de fora do Brasil, por exemplo. O meio de cultura ideal também. Então, eu acabei de falar de álcool, e aí o meio de cultura muitas vezes não tem muita variação, mas você pode ficar fazendo análise desse meio de cultura e trabalhar ele na condição ideal. A questão do ajuste do pH, a diluição que você vai usar daquele meio de cultura. Então, o próprio caldo de cana poderia pegar uma cana bem madura com um grau Brix de 20 e sempre diluir ele, por exemplo, a 15.
Então, se em algum momento a cana não tiver tão madura, só tiver com um grau Brix 18, mesmo assim, como eu padronizei para 15, eu vou conseguir manter meu processo padronizado. Então, qual é o ponto ideal do meu meio de cultura? Temperatura e pH, eu também vou encontrar coisas que vocês trabalharam no projeto de vocês, ficar analisando a variação de pH, né, se ocorreu e o quanto ocorreu. E será que isso é muito prejudicial para o processo? Até aqui a gente não viu nos projetos nada que fosse tão relevante no pH. Forma de operação do bioreator, agitação, aeração, forma de enchimento, forma de esterilização, né, se o bioreator separado do meio, ou tudo junto, etc. E quando é um processo aeróbio, aí a gente tem algumas complicações. A gente já começou a falar disso na aula passada e hoje vai continuar falando. O processo aeróbico ele requer atenção especial, certo? Para que na indústria ele consiga atingir os níveis de oxigênio necessários para as transformações celulares. Então, na bancada, ainda a gente vai elaborar modelos matemáticos para analisar o desempenho do processo. Então, é preciso que você tenha um know-how matemático também para pegar tudo aquilo. Eu falei um pouco de estatística, mas não só análise estatística. A gente também tem análise de, por exemplo, de estequiometria, para poder saber se você está chegando num bom rendimento, se aquele seu processo poderia render melhor do que o que você tem até ali. Bom, depois que você acumular todo esse conhecimento e que você determinar que chegou num desempenho, uma quantidade maior, usando os dados que eu tenho na bancada, para que na escala piloto eu possa chegar numa fase intermediária da escala industrial, certo? A literatura, os dados empíricos e tudo mais tem mostrado que quando você consegue fazer direito, manter na escala piloto mesmo ou melhor, né, desempenho econômico que na escala de bancada, então, se eu mantiver esses critérios, eu vou conseguir também fazer uma ampliação para a escala industrial e aí ter a garantia de sucesso, sucesso econômico, certo? Ô, Jean, Bom, oi. esses modelos matemáticos poderiam ser feitos com estado experimental? Eles devem ser feitos ainda na bancada. Você Sim, não, precisa então. determinar, por exemplo, o custo de você, assim, no seu processo, por exemplo, sobrou 5 de grau Brix, vamos supor, né? Então, quanto isso pode ser considerado um prejuízo? Você precisa calcular, certo? Então, é melhor que eu comece com um grau Brix menor, né, um meio mais diluído, e aí eu estou economizando em dinheiro, para poder o Brix ficar zerado no final, certo? Então, tudo isso você vai precisar fazer muito cálculo, né, e esses cálculos não são fáceis para que chegue nesse nível de conhecimento, na análise do que você fez até ali. Entendi. Então, depois que você está na escala piloto, então tudo que você for fazer é mais caro. Então, você não vai fazer 5 tipos de teste em triplicata. Depois que você está na escala piloto, você vai. Seu foco é ver se o seu processo ele conseguiu o desempenho na escala piloto semelhante ao da escala de bancada, que você já tinha analisado. Eu vou já falar da proporção, Valemar. A escala de bancada, a gente tem reatores de até 5 litros,
certo? 10 litros, existem uns reatores de bancada de 10 litros. Então, é aquele bioreator que tem todo o sistema de controle. Vai fazendo controle pH, de agitação, de aeração, um computador ligado o tempo inteiro, monitorando tudo que precisa. Que nem sempre a gente trabalha com ele. Às vezes a gente faz essa análise não é online. Às vezes essa análise ela é no final. Você faz na escala de bancada um trabalho num shaker, por exemplo. Sabe o que é shaker? Um agitador orbital de frasco Erlenmeyer para poder cultivar micro-organismos. E depois você vai analisar o que foi que deu ali no final. Na verdade, quando a gente faz em Erlenmeyer, a gente faz 20 de uma vez e vai tirando, por exemplo, 3 de cada vez. Eu vou já mostrar, então, o que é um shaker. Viu, Valeu? Você vai tirando 3 de cada vez para poder fazer análise em triplicata daquele ali naquele tempo. Você está fazendo análise cinética, mas você tem um monte de uma vez para poder ir tirando alguns em cada tempo para poder fazer aquela análise cinética. Diferente do que vocês fizeram, que foi retirando uma amostra diária. Então, quando a gente parte para a escala piloto, ao invés de 10 litros, você já tem uma proporção bem maior, 20, 30, 100 litros. Certo? Isso é uma escala piloto. Por que piloto? É um ensaio intermediário entre a bancada e o industrial. Porque você não conseguiria, Valema, fazer uma ampliação direta. Certo? Uma ampliação, por exemplo, estou trabalhando com 1 litro na escala de bancada e vou passar para 5.000 litros na escala industrial. Será que isso vai dar certo? Qualquer erro mínimo, eu já perderia pelo menos 5.000 litros de meio de cultura. Certo? Então, se eu, ao invés de ampliar de 1 para 5.000, eu ampliar de 1 para 50 litros, então isso vai ser muito mais barato de se realizar. Né? É um piloto, ele é um intermediário entre a bancada e o bioreator industrial, fermentador industrial. Tudo bem? Bom, então, você precisa determinar quais parâmetros vão ser mantidos. Na verdade, a gente foca em um parâmetro só nessa ampliação de escala da bancada para o piloto, certo? Então, a gente tem que eleger um critério. Só que não dá para a gente eleger um critério único e danificar os outros de maneira muito grande, muito brusca, fazendo com que assim o processo não funcione. Então, você pode se basear, por exemplo, em cisalhamento, em transferência de oxigênio. No final das contas, você vai poder ter um parâmetro que, focado naquilo dali, você consegue fazer a ampliação do seu processo. Eu vou já citar alguns exemplos, mostrar quais são as variáveis que a gente tem para isso, certo? Esses parâmetros. Então, o que você precisa na escala piloto, ter um desempenho igual ao da bancada, certo? Ou superior, é possível. Em alguns casos, você tem um desempenho superior ao da bancada. Se for atingido, o critério que você escolheu está correto, certo? Se não for atingido, você precisa refazer o processo. Então, se não for atingido, você tem que você não precisaria, por exemplo, analisar todos os parâmetros de novo, mas você poderia eleger um outro parâmetro e refazer a ampliação de escala para o piloto, certo? Porque os dados da bancada você já tem, porque você já fez, repetiu várias vezes o experimento e agora você tem todos os dados. Bom, aí se você não tiver sucesso, volta para a bancada para recalcular as grandezas que foram fixadas. Já na escala industrial,
Então, é um processo que visa o modo econômico, né, o lucro. A produção é em alta escala. Então, você precisa já ter certeza de que aquele seu processo está funcionando. Até mesmo análise de mercado deveria ter sido industrial. Aquela industrial é um investimento muito alto e, inclusive, um risco alto, né, que tem a possibilidade de prejuízo alto. Você tem que chegar lá com tudo já analisado previamente, desde custo do produto a preço de mercado, a mercado consumidor, para onde é que eu vou vender aquilo ali, a logística, tudo já tinha que estar pensado antes de você fazer a sua primeira produção em escala industrial. Na verdade, antes de comprar um reator em tamanho de escala industrial. E aí, qual é o objetivo? Que funcione similar ao piloto. Certo? Então, vai funcionar similar ao piloto. Você agora não está mais comparando com a bancada. Certo? Porque você passa somente da condição 1 para a condição 2 nessa análise. Então, nunca é feito a análise 1, 2, 3. É feito. Mas o foco é condição 1 para a condição 2. E aí o livro traz alguns exemplos, como vacina bacteriana. Então, ajudaria Valemar a entender como é que são essas escalas. A industrial tem centenas de litros e a piloto tem dezenas de litros, certo? Então, 10 vezes maior a industrial. Para a produção de enzima também, industrial, centenas de milhares de litros, enquanto que a piloto vai ter milhares de litros, certo? Então, olha o tamanho daí da piloto. Então, para chegar nessa escala piloto usando milhares de litros, eu preciso saber o que é que eu estou fazendo também. Bom, então, o fluxograma que eu tinha falado, né, comparado com aquele lá da indústria farmacêutica, que a gente tem no livro, é esse daqui. Então, aqui estava falando das etapas de desenvolvimento de um processo produtivo. Como faz a obtenção de instâncias principais e tomada de decisão, certo? Então, vamos usar o exemplo que eu estava falando do gin. Né? Digamos, vocês perceberam que, nesse momento, a bebida da moda é gin. Certo? Se eu tiver errado, alguém discorde aí, porque Viu? Tanto em propaganda como na rua, o que eu vejo o pessoal de repente passou a beber gin. Eu já gostava de gin, aí simplesmente está mais fácil de encontrar. Bem melhor agora. Então, eu quero produzir gin. Então, a primeira coisa assim, né, eu vi aquele nicho comercial, o que é que eu vou fazer? Eu vou pesquisar na bibliografia, em publicações, em livros, em vídeos do YouTube, o que danado for, informações sobre como produzir. Certo? Então, eu preciso de informação para poder começar a minha pesquisa básica. E aí, coisa que alguns de vocês já fizeram, é a hora de fazer modelagem em simulação. Certo? Então, para que danado vocês estudam modelagem em simulação? Porque muitas vezes um processo desse, se você puder simular ele em cálculos, em gráficos, em projeções, vai economizar muito tempo e dinheiro, certo? Então, aí você também vai ter a pesquisa de bancada voltada para a engenharia do processo. Eu vou saber que água eu devo usar, no caso do gin, né? Como é que eu vou comprar ginebra, como é que eu vou comprar qualquer insumo que eu preciso para poder fazer o meu gin. E aí, depois de ter feito todas as minhas análises na bancada, eu vou ter minha definição do processo. Então, meu processo é assim. Assim eu consigo trabalhar desse jeito que eu fiz aqui, funciona, certo? Então, eu vou ter um dia de trabalho todinho para poder fazer
o meio de cultura e naquele dia já faço o inóculo e consigo iniciar meu processo. Mas o processo, e ali, depois de tantos dias eu vou ter tal coisa, depois de tantos dias eu vou poder fazer a destilação rende tanto, então eu fiz uma análise completa. Só que aí, depois que eu fiz essa análise, eu preciso fazer uma viabilidade técnica e econômica preliminar, certo? Como eu estava falando na primeira vez que eu citei esse exemplo, se meu gin saiu a R$ 100 o litro, então ele é R$ 100 de produção, né? Custo de produção. Então vamos supor que eu tenho a expectativa de baixar o custo de produção em 20% na hora que eu ampliar a escala, certo? Mas eu só vou poder vender por 100. Então, a primeira pergunta que eu faço, repetir a pergunta que eu fiz, né? O meu gin é tão bom assim para concorrer com o Tanqueray? Para concorrer com outros gins, assim, tem até mais caro, eu sei, só que o Tanqueray está mais popular. Né? Digamos que seja uma qualidade boa para comparativo de gin. Então, na minha produção caseira, eu vou conseguir convencer meu cliente a comprar o meu gin e não comprar o Tanqueray, usando R$ 100, e ter um lucro de 20% em cima. Então, você tem que ver isso. Se não, se essa sua análise disser que não é viável, então você tem que voltar para o início, saber como é que o pessoal faz para deixar o produto de melhor qualidade e mais barato. Foi que eles fizeram de diferente do que eu fiz, que o produto deles saiu, uns saíram mais barato e outros saíram de melhor qualidade. Eu preciso tentar me equiparar ao mercado. Mas se você conseguiu, né, viu que você consegue produzir a R$ 20 o litro, né, e consegue vender depois a 60, seu lucro é de 300%. Então, vale bem a pena. Então, um gin hoje na faixa dos R$ 60 é um gin que tem é possível ganhar na concorrência comercial, se ele tiver uma boa qualidade. Bom, então, já que é viável economicamente, então eu vou para definição na escala piloto, fazer um projeto da escala piloto, construir escala piloto. Aí aqui, ó, passa dali para cá. Partida da escala piloto e operação na escala piloto. Então, eu estava produzindo poucos litros, vamos dizer 10 litros, e agora eu passei a produzir 100 na escala piloto. Então, de novo, eu vou fazer uma viabilidade técnica e econômica. Então, eu tinha a expectativa de que, quando eu aumentasse a produção, o lucro ia aumentar, o custo de produção iria ser menor. Isso eu consegui ou não? Então, se não, volto para a pesquisa básica de novo, na bancada. Se sim, aí é que eu vou fazer um reescalonamento do piloto para o industrial, né, do projeto básico de detalhamento, construção da indústria, partir da operação para poder você, enfim, ter, numa escala industrial, uma quantidade grande e um lucro adequado para o seu processo. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Então, esses reatores intermediários, né, na escala piloto, não são usados, né, só para fazer o desenvolvimento da ampliação de escala, certo? Então, quando você está projetando uma indústria, tem um reator piloto, e a primeira coisa que você deve ter, pensando em relação às 3 escalas, é a mesma geometria do reator. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando um reator cilíndrico, na escala de bancada, reator cilíndrico, de fundo plano, certo? Só uma suposição. Eu tenho que analisar a proporção que eu tenho entre diâmetro e comprimento,
e ter na escala piloto a mesma proporção. Certo? Então, 1:2. Vamos supor. Então, 1:2 numa escala, 1:2 na outra. Se o fundo é plano em uma, fundo plano na outra. Manter a geometria é muito importante. E quando eu for comprar meu reator industrial, eu vou manter também a mesma geometria. Porque assim eu consigo fazer as análises que eu preciso. De mistura, por exemplo, de vários outros parâmetros. Mas esse reator intermediário, ele vai servir para outras coisas dentro da minha indústria. Uma delas, que é muito comum, é o desenvolvimento do inóculo. Então, a gente já viu que o inóculo, viu lá em micro-organismo, o inóculo, você tem ele no laboratório, uma pequena quantidade, aí você vai colocar ele em meio líquido e você vai colocar para um volume maior e um volume depois 10 vezes maior, 10 a 20 vezes maior. E aí, você, até chegar no que você precisa para iniciar o seu processo produtivo, certo? Na escala industrial. Quando você tem esse reator na escala piloto, então sempre você vai poder usar ele como um propagador do inóculo. Em alguns momentos também, se eu resolver, por exemplo, mudar de micro-organismo, mudar de matéria-prima, qualquer mudança que eu precise fazer para que melhore industrialmente meu processo, então eu posso fazer teste nesse reator em escala piloto, ao invés de teste já no reator final, certo? Então é bem importante ter ele. Então o grande problema da variação de escala está em reproduzir no estágio industrial as condições ambientais responsáveis pelo bom desempenho do sistema que você já obteve na escala piloto, na escala de bancada, certo? Então você precisa manter o bom desempenho que você conseguiu. E aí vejam a consideração como é interessante. Você pode, de uma escala para outra, ampliar tudo, certo? Volume de meio, tamanho do agitador, tamanho do reator, etc, etc. Tem uma coisa que você não consegue ampliar na mesma proporção. Quer dizer, não consegue ampliar em proporção nenhuma, que é o tamanho da célula que você está trabalhando. Certo? Então, isso gera complicações na hora de fazer uma ampliação de escala. Certo? Eu ampliei tudo, mas a célulazinha que vai realizar o processo não amplia. E aí ela pode sofrer com essa variação de escala. Né? Eu ampliei muito a pressão lá dentro, a temperatura foi alterada, etc, etc, e a célula começa a sofrer. Então, tem que se estudar direitinho esses critérios para você manter o bom desempenho no sistema, certo? Então, a coisa não é só matemática, ela é biológica também. Então, acho que o Valemar está online aí. O que eu estava querendo mostrar para você era essa figura daqui com essa variação de escala que a gente tem. Então, olha só. Quando você está... Isso aqui é a coleção. Quando você vai para um shaker, né? É isso daqui, ó. Você tem ali um local, esse aqui só segura 2, mas você tem de 20, de 50. Tem um controle de temperatura e tem uma agitação orbital, certo? Ele vai girar, a mesa vai balançar para que sempre a aeração fique adequada. Então, a gente usa aqui uma rolha permeável aos gases, ou não, né? Dependendo se o processo é aeróbico ou anaeróbico. E a agitação do Erlenmeyer vai fazer com que a gente tenha uma homogeneização desse meio, certo? Funcionar igual a agitação mecânica que a gente está vendo aqui. Mas isso só dá para fazer numa escala pequena, certo? Então, o que eu tinha dito assim, ó, você tem aqui 20, aí você vai analisar esse processo 7 dias. Cada dia você tira 3, cada dia você tira 3 para poder fazer uma análise em triplicata.
Mas os 3 que você tirou estavam no primeiro dia, depois os 3 no segundo, e assim sucessivamente você consegue fazer uma análise cinética em triplicata, simplesmente trabalhando com shaker. Tudo bem? Então, shaker é um agitador. Quando você vai para a escala chamada escala de bancada, então olhem só como é que é um bioreator de bancada. Ele aqui tem uma enorme quantidade de sensores para analisar esse processo. Então, aqui está vendo, a agitação desse daqui é mecânica, ele tem 3 conjuntos de agitação aqui, 3 conjuntos de sistema de agitação, pouco volume, mas muito monitoramento. Então, monitoramento de oxigênio, outro de gás carbônico, outro de pH, outro de temperatura. Fica monitorando também a velocidade de agitação e vários outros parâmetros que você possa vir a pensar, está sendo tudo monitorado aqui. Aí você faz uma vez, 2, 3, para poder você ter em triplicado uma análise também com uma variação de erro, né, média, mediana, erro, para poder você ter uma análise estatística de como isso daqui funciona em cada condição que você está tentando testar, certo? Comecei com inóculo tal, ou na segunda vez comecei com inóculo maior, na terceira com inóculo maior. Uma vez eu operei em batelada, outra vez eu operei em batelada alimentada. Então, todos os testes são feitos aqui. Quando você vai para a escala piloto, então simplesmente você vai pegar um dos critérios que você tinha na bancada e vai usar esse critério como ampliação de escala. Como é que eu faço isso? Desse critério, eu vou ampliar para o meu reator piloto, certo? Se eu tinha aqui 2 litros e aqui eu tenho 100, então eu vou multiplicar, né, por 50, tudo que eu preciso, e vou chegar no parâmetro que eu preciso manter aqui para que meu processo funcione adequadamente. Quando isso daqui dá certo, aí eu posso ir lá para a escala industrial. Então, na escala industrial, a gente tem os reatores aí de milhares de litros. Nessa imagem aqui, inclusive, mostra, isso aqui é muito comum industrial, ele ter um fundo abaulado. Mas, se o seu comercial tem um fundo abaulado ou cônico, como a gente está vendo aqui, são bem comuns, era melhor que o seu piloto também tivesse, e seu reator de bancada também tivesse o fundo, né, igual, para que você tivesse a mesma geometria entre os reatores. Mas olha só a escala, 1 a 10 litros, 50, 200, 500 litros, 5, 50, 200 metros cúbicos. Certo? Então, os critérios para ampliação de escala. Eu estava falando de escolher um critério, manter um critério, não sei o que lá. Que critérios são esses? Então, a primeira coisa, né, no mais usual que a gente tem é manter a semelhança geométrica, eu já tinha falado, e selecionar só um critério. Certo? Quando você seleciona só um critério, então vamos supor que o meu critério, vamos pensar na aula passada, foi agitação, certo? Pensando no tempo de mistura. Então, eu mantive esse critério de tempo de mistura para fazer a ampliação de escala. Então, se a minha mistura demorava 1 minuto, para eu ter uma mistura completa no meu reator de bancada, então eu vou agitar o meu reator na escala piloto de uma forma que em 1 minuto eu também consiga uma agitação total, sendo que aqui a gente tem volumes muito maiores, né? Volumes pelo menos 10 vezes maiores. Quando eu faço isso, eu me baseio em um critério só, então aparecem novas condições, porque os outros critérios vão variar. É possível que os outros critérios variem, certo? Então, o crescimento celular pode ficar mais rápido ou pode ficar mais lento. E outros parâmetros, o pH ficou diferente, etc, etc. Qualquer outro critério pode mudar. Então, para que você encontre também
solucione problemas, né, encontrar a solução de problemas que você tem no seu reator industrial, às vezes também é necessário você reproduzir aquele processo em escala menor, escala anterior, para poder fazer esses estudos. Então, aqui eu tenho listado alguns dos critérios de ampliação de escala, certo? Então, o primeiro que tem aqui é a potência. A potência que o motor do agitador vai aplicar sobre a agitação do meio, sobre a massa de meio. Então, a gente tem a unidade de potência por volume, certo? Então, eu tinha na escala piloto, vamos supor, 100 litros e na industrial 1000 litros. Então, eu tenho, em termos de potência, que potência eu vou usar aqui? 1 watt por litro. Então, eu usei 100 watts na minha escala piloto. Então, eu vou ter que usar 1000 na minha escala industrial, certo? Mas o que é que a gente tem que fazer? Análise de rendimento ou produtividade do meu processo. Então, o critério que eu escolhi, vamos supor que seja potência. Então, eu vou aumentando a potência no meu sistema de agitação até que eu consiga a melhor produtividade, né? Quando eu agito demais, começa a cair minha produtividade. Então, eu encontro o meu ponto ótimo, certo? Então, esse daqui vai ser o meu critério de ampliação de escala. Eu vou pegar minha potência por volume no seu ponto ótimo e vou usar isso para ampliar, por exemplo, da bancada para o piloto, certo? Mas a gente tem outros critérios. O KLA, que eu pedi para vocês prestarem atenção na aula passada, né? Transferência de oxigênio, coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio. Quanto um meio de cultura é capaz de suportar e transferir o oxigênio, a molécula de oxigênio. A constância da velocidade na extremidade do impelidor, o V-tip, que está relacionado com cisalhamento. Lembrem o que é cisalhamento, né? O choque mecânico que causa a morte dos micro-organismos. Tempo de mistura, que principalmente se for um reator químico ou enzimático, das coisas que mais precisa ser focado é o tempo de mistura. Constância da capacidade de bombeamento do impelidor, FL por V. Então, a capacidade de bombeamento do impelidor, que está relacionado com PV e que está relacionado com VTIP, certo? Constância do número de Reynolds, porque se o escoamento ele é laminar ou turbulento, vai depender da viscosidade que a gente tem ali. Então, a viscosidade pode aumentar quando eu ampliar a escala, pode alterar, certo? Então, eu preciso me basear também no número de Reynolds e no oxigênio dissolvido, certo? Então, oxigênio dissolvido é diferente do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio. Então, é como se oxigênio dissolvido fosse o resultado final dessa capacidade que a gente tem aqui, do KLA. Então, às vezes eu não vou fazer os cálculos de KLA, mas eu fico medindo, monitorando a cada 5 segundos o oxigênio dissolvido. Isso já vai me servir como critério. Então, aqui a gente tem uma tabela 15.1 mostrando os critérios de ampliação mais utilizados na Europa, na época que o livro foi lançado. Mas ainda hoje a gente tem algumas coisas bem parecidas com isso. Então, o que é que o pessoal mais usa como critério para variação da escala? Então, toda vez que eu tiver processo aeróbico, eu posso usar KLA ou oxigênio dissolvido. Certo? Transferência de oxigênio ou oxigênio dissolvido. Ô, Jean, Oi. o que é impelidor? Impelidor é a pazinha de agitação. O que a gente estava mostrando, tinha
o agitador ele tinha um disco com umas pás, que a gente falou que era o lembro. mais potente. Então, na extremidade o impelidor ele era quadrado ou retangular, certo? Então, na extremidade dele tem uma força muito grande de cisalhamento. Então, a velocidade do impelidor ou a velocidade na extremidade do impelidor, a força na extremidade do impelidor, são critérios que eu posso analisar com ele isoladamente, para fazer ampliação de escala. Tudo bem? Tudo. Então, quando a gente está falando em sistemas aerados, a gente tem o KLA, é o mais usado, 30% contra 20% do oxigênio dissolvido. Quando a gente está falando de processos anaeróbicos ou químicos, então potência por volume ou velocidade do impelidor são os dois critérios mais usados. E aí o PV ainda é melhor do que o VTIP. Certo? Então, é um cálculo muito simples. Eu tenho lá um motor, e esse motor está girando meu impelidor a 300 rotações por minuto. Certo? Esse vai ser a velocidade do impelidor, vai ser meu VTIP. E aí eu posso simplesmente manter isso na escala. Para manter isso numa escala maior, Suelen, eu preciso de um motor com uma potência bem maior, né? E pás e impelidores que sejam proporcionais de uma escala para outra. Tudo bem? Tudo bem. E vão perguntando, que às vezes eu estou achando que a coisa é óbvia e não é. Bom, então, a gente tem alguns princípios básicos para ser considerado no aumento de escala. 5 princípios básicos. Primeiro deles, você precisa identificar qual das propriedades são mais importantes para otimizar o seu processo, certo? Como, por exemplo, transferência de massa, capacidade de bombeamento, cisalhamento. O que é importante no seu processo, certo? Para que você escolha o critério relacionado com isso, com essa característica importante do seu processo. Uma vez que você identifica essas propriedades, então o sistema pode ser submetido a ampliação de escala ou variações de escala, e os outros critérios podem variar, mas eles são menos importantes. Né? Os outros critérios variaram. Então, você focou no VTIP. Só uma suposição. Você focou nisso daqui. Aí, o oxigênio dissolvido variou. Mas isso não, no seu processo não era tão importante. Então, tudo bem. Segundo princípio. As maiores diferenças entre grandes e pequenos tanques são que os grandes apresentam tempo de mistura maior e cisalhamento máximo maior, certo? Cisalhamento é o gama máximo, cisalhamento máximo, e o tempo de mistura o TM. Então, é mais difícil fazer a mistura e o cisalhamento é maior quando a gente faz ampliação de escala. Porque a propriedade do líquido se mantém e você coloca lá dentro do reator uma massa maior dela. Isso dificulta. E a célula, como eu já falei, não aumenta de tamanho. Certo? Tudo aumentou de tamanho, menos a célula. Então, as condições podem causar um cisalhamento maior. Terceiro, para reações químicas homogêneas, o critério mais usado na ampliação de escala é o PV, potência por volume, certo? Então, para um processo enzimático ou para um processo anaeróbico, se você vai chutar então, não vou fazer, eu não tenho tempo aqui na minha indústria para fazer análise de cada um desses critérios. É um processo anaeróbico. Vou dar um chute aqui em PV para ver se funciona, certo? Se é um processo aeróbico, então o que eu vou chutar, né, o que é mais utilizado, o que mais dá certo, é o KLA. Certo? Então ele é preferencialmente
utilizado. O KLA, ele fica melhor de analisar do que o C, né, que é o teor de oxigênio final, porque a gente não tem sensores de oxigênio distribuídos ao longo de todo o reator, para saber como é que está. Às vezes está num ponto ali. Naquele ponto, ele está medindo 8 miligramas de oxigênio. Mas a minha mistura é difícil na escala maior, certo? Então, esse C pode não ser um critério muito bom, mas o KLA, no caso de processos aeróbicos, é um bom critério para ampliação da escala. Quinto, os valores típicos do diâmetro do impelidor e o diâmetro do tanque, certo? Diâmetro do impelidor dividido pelo diâmetro do tanque tem que ficar entre 0,33 e 0,40. Tudo bem? Então, ou seja, toda vez que eu aumento o tamanho do meu reator, eu preciso também, do meu tanque, eu preciso também aumentar o tamanho do meu impelidor, da minha pá de agitação. Então, utilizando grandes impelidores, a gente vai ter uma frequência de rotação parecida com a escala anterior, de um modo que não danifique as células. Porque se eu for usar um impelidor proporcionalmente pequeno, o que vai acontecer é que vai ter que agitar, vai ter uma frequência de rotação muito maior, e isso vai causar cisalhamento. Então, mantendo a semelhança geométrica, procedendo ao aumento de escala dos fermentadores usando esses critérios, então, isso vai resultar em variações em certos parâmetros, como, por exemplo, a agitação, o diâmetro do impelidor, etc, etc. Algumas coisas vão variar. Então, toda vez que a gente quer fazer uma análise entre uma escala e outra, a gente chama de índice 1 e índice 2. É importante que vocês fiquem atentos, porque às vezes vocês vão encontrar isso numa publicação sem explicação do que é o índice 1 e o índice 2. E eu vou já dar exemplo para vocês disso. Então, vamos analisar aqui como é que funciona o PV, certo? Então, até metade do século passado, era o critério mais utilizado, inclusive em processos aeróbicos, PV. Ainda hoje ele é muito utilizado e compete quase que de igual para igual com o KLA. São os dois mais utilizados. Então, tá. Aqui eu tenho um índice de produtividade, a produtividade em unidades por ml, e aqui tem uma análise de 3 escalas, 5 litros, o piloto 760 litros e o industrial 38 metros cúbicos. Então, eu fui aplicando uma maior potência por volume, passou por 1, 1,5, chegou em 2, 3, 4, para poder saber onde era que estava a maior produtividade. Então, quando eu trabalhei com a minha escala de bancada, certo? Eu vi que aumentar a potência muito não estava aumentando tanto assim a produtividade, certo? Então, acima de 2, o aumento de produtividade na escala de bancada não era significativo. Então, eu escolhi 2 como meu critério para ampliação de escala. Então, o que é que eu vou fazer? Quilowatts por metro cúbico. Eu vou usar 2 quilowatts por metro cúbico na próxima escala, que era a piloto, 760 litros. Qual foi o resultado que eu tive? Na verdade, teve um pequeno crescimento, se eu aumentasse minha potência por volume. Mas, nos dois, foi bem semelhante. E aí, de 760 litros, eu passei para 38 mil litros de meio. Um bioreator bem maior. É mais de 38 vezes, uns 50 vezes maior. Então, o que foi que eu achei? Aqui, em 2, a produtividade parecida, certo? Aí você vai me perguntar assim, vocês deveriam estar me perguntando,
Mas depois que eu fui ali para a escala industrial, eu não poderia usar uma potência maior? Poderia. E aí você teria uma produtividade maior. O que você tem que analisar é se isso compensa em relação a, por exemplo, o gasto energético, né, a parte econômica, para poder fazer usar uma potência maior do que 2. E se isso afeta muitos outros parâmetros, de uma forma que a minha produtividade, com o tempo, ela comece a cair mais rapidamente. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Só que esse critério que foi escolhido funcionou, foi semelhante nas 3 escalas de trabalho. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá, e aí a gente pode falar do KLA. Aqui, nosso primeiro exemplo que o livro traz de KLA, ele tem um comparativo somente de 5 litros com 57 metros cúbicos. Como se não tivesse uma escala piloto ou não foi descrito aqui no experimento. Então, cada pontinho desse aqui era um estudo em 5 litros, e aumentando o KLA. Então, foi visto que, aumentando o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, até aqui uma faixa próxima de 4, acho que 4,5, tinha aumento de produtividade. Certo? Então, aqui, ó, produção de streptomicina, antibiótico. Então, se passasse disso, não tinha aumento de produtividade. Na verdade, tinha uma leve queda na produtividade. Certo? Por que é que tem uma leve queda? Porque provavelmente eu estava agitando com muita força, causando cisalhamento. E quando eu fui para 57 metros cúbicos, eram resultados parecidos, com queda também, certo? E aqui a gente tem no meio uma linha de tendência entre as duas escalas, mostrando que se eu mantiver aqui, dentro dessa faixa, eu vou conseguir uma boa produtividade, tanto na bancada quanto na escala industrial. O outro exemplo do KLA traz 4 4 escalas diferentes, né? Então, aqui 7,6 litros, o reator de bancada, um piloto de 420, um industrial de 22,7 metros cúbicos e um industrial de 45,5 metros cúbicos, que foi feito, como isso aqui é grande demais, só foi feito a análise uma vez. Então, o que foi que o pessoal fez? Ó, no 7,6 litros fizeram vários experimentos aqui em duplicata, em diversos KLAs e viram onde é que estava a maior produtividade. Né? Por coincidência, está aqui parecido com esse anterior, que é em torno de 4,5 KLA. E quando fez a ampliação de escala 420 litros, então viu, ó, que aqui nessa faixa tem uma boa produtividade e se eu aumentar, cai. Passou para 22,7 metros cúbicos, tá aqui os quadradinhos, mostrando que acima desse 4,5 a produtividade cai. E quando chegou aqui no 45, fizeram aqui um pouco acima de 5, mas dava para você ver que esse valor poderia estar um pouquinho maior com um gasto em um gasto financeiro, né? Uma análise econômica. Mais barato o processo, você colocaria menos oxigênio e com menor dano para os outros parâmetros do processo se eu utilizasse aqui nessa faixa de 4,5. Certo? Mas a produtividade, então, isso tudo aqui ainda é considerado semelhante, certo? Dentro dessa faixa. A constância da velocidade na extremidade do impelidor, isso vai depender do tipo de impelidor que você está usando. Mas se na sua bancada você usou um tipo de impelidor, no industrial você vai usar o mesmo, certo? E a velocidade que você atinge na extremidade do impelidor, então, pensem em uma centrífuga, certo? Toda vez que você quer analisar
fazer uma comparativa entre centrífugas, você não usa rotação, rotação por minuto, né? 10.000 rotações por minuto. Você usa força G. Porque a força G depende do diâmetro da centrífuga que a gente está falando. Então, uma rotação alta numa centrífuga pequena, ela vai ter uma força G pequena. A mesma rotação numa centrífuga maior vai ter uma força G maior. Então, na extremidade do impelidor, tem uma potência diferente da base do impelidor, certo? Do eixo de agitação. Então, para que você faça o cálculo dessa velocidade na extremidade do impelidor, o V-tip, você tem que multiplicar π vezes o diâmetro do impelidor multiplicado pela rotação que você está aplicando a ele, certo? Então, o V-tip ele vai estar também muito relacionado com o gama máximo, que é a velocidade de cisalhamento máxima. E esse gama máximo, ele nunca pode ultrapassar o Mi máximo, que é o crescimento celular máximo. Se a célula se estiver matando mais célula numa velocidade maior do que ela reproduz, daqui a pouco você não tem célula nenhuma. O tempo de mistura vai ser dependente muito do número de Reynolds, certo? Então, a gente tem aqui uma análise do número de Reynolds em relação ao tempo de mistura. Ou seja, quanto mais laminar for o meu meio, mais viscoso, maior vai ser meu tempo de mistura. Vai estar ali vocês estão vendo na casa dos 100. Enquanto que no turbulento vai estar abaixo de 10. Na verdade, ele vai estar aqui, ó, quando a gente tem um comportamento turbulento, eu calculei aqui em mais ou menos 4,2. Vamos dizer que seja segundos. 4,2 segundos você vai ter uma mistura completa. Enquanto que, se você tiver o número de Reynolds em 10, você vai ter perto de 100 segundos para poder realizar a sua mistura. Isso interfere no seu processo. Tá. Aí o livro traz para a gente uma análise que foi feita entre duas escalas. Então, foi mantida aqui, foi feita uma variação na frequência de rotação, N, onde se passou de 10 litros para 5.000 e precisava atingir com essa rotação 0,3 volume por metro, aqui eu não estou nem entendendo. Bom, 0,3. Foi que foi visto com a rotação, depois de ter sido feita essa variação da rotação, na escala de 5.000 litros, no 2. Então, vejam só, a gente tem condição 1, condição 2, V1, V2. Quando analisou o V2, a gente tem os dados aqui do V2, a gente teve um monte de dados aqui, certo? Então, vou explicar para vocês como é que vocês devem analisar esse tipo de tabela. Tem aqui constância da capacidade do bombeamento do impelidor, que era alguma coisa que a gente tinha falado só por cima, né? O FL por V. Tempo de mistura, cisalhamento, relacionado com V-tip, número de Reynolds, KLA e PV. Então, olhem só. KLA e PV foi dois dos critérios que menos variou entre a escala. Então, o número deles é baixo, significando que na escala 1, 10 litros era considerado 1. E na escala 2, 5.000 litros, aqui o valor obtido foi 91,3 e 88,2. Então, se eu pego um critério, os critérios que eu estou analisando aqui, eles variaram um pouco, então aqui eu tenho uma boa condição.
certo? Então, variou pouco, eu tenho uma condição boa. Mas a gente teve aqui coisa também que variou muito ruim. Ficou muito ruim a variação. A constância da capacidade de bombeamento do impelidor aumentou 700 vezes e o tempo de mistura subiu muito para 1174. Certo? Coisa que era de alguns segundos subiu para um valor muito alto. Então, se eu mudar a minha frequência de rotação, né, esses dados estão me mostrando que eu vou ter um problema no tempo de mistura, na capacidade de bombeamento, mas não vou ter problema com o KLA nem o cisalhamento. Certo? Minha célula vai se manter viva. Isso a gente está analisando aqui, pessoal, prestem bem atenção, só alguns critérios em duas escalas, um modo bem mais simples de analisar. Nessa outra tabela que o livro traz, então a gente tem uma tabela com um comparativo muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais detalhado, né? Muito mais difícil, inclusive, de ser analisado. Vamos ver como é que a gente analisa isso daqui. Aqui a gente tem uma variação de V1 para V2, do volume 1 para o volume 2, de 125 vezes, certo? Mas aí como é que foi analisado? Então, por exemplo, se eu for analisar PV, potência por volume, então quando eu pegar o potência por volume do 2, eu mantive constante PV, certo? Vou pegar o 2 e dividir pelo 1, eu vou ter 1. Assim como FLV, NDI, número de reino, tempo de mistura, tudo está aqui, ó. Ele é o 1 porque ele não variou. Dá para entender isso aqui? Pessoal? Diz de novo. Jean, aí tu diz de novo já considerando esse 1 que tem aí na segunda Nesse coluna, daqui, na não, primeira mas linha. esse daqui simplesmente deu 1, mas não quer dizer que ele é que foi mantido constante e a rotação Com se exceção. manteve. Se manteve, é uma exceção. A gente tem números inteiros, números decimais aqui e tudo mais. Então, o que eu tô, prestem bem atenção. Eu estou vendo aqui PV1 dividido pelo PV2 só pode dar 1 porque eu mantive minha potência por volume nas duas escalas. Certo? Então, qual foi a variação que teve? Nenhuma. É igual na escala pequena e na escala grande. Na escala de 60 litros, na escala de 7,5 metros cúbicos. Esse foi o critério que eu mantive. Certo? Essa tabela está mostrando que quando eu mantenho esse critério constante, então olha só, fizeram a análise de cinco variáveis. E aí compararam sim, elas todas, certo? Então, se eu pego potência por volume final, dividido por potência por volume inicial, 1 dividido por 1, 1. Mesma coisa aqui, ó. FLV, quando eu analiso o final pelo inicial, só pode ser 1. Para todos os outros critérios. Então, essa faixa daqui está me mostrando simplesmente que não houve variação. Tá, esse é o primeiro ponto. Isso aqui dá para entender. Deu. Tá. Esse aqui é simplesmente o primeiro ponto. Ou seja, esse 1 está me mostrando simplesmente que esse foi o critério mantido nas duas escalas. É bem simples. Mas aí as outras coisas variaram. Olha só. Quando eu mantive isso daqui fixo, PV, as outras coisas variaram. Então, a potência, sem dividir pelo volume, aumentou 125 vezes. Por quê? A escala é 125 vezes maior. Tudo bem?
para manter minha Tudo potência sim. por volume constante, numa escala Tô 125, entendendo já agora, tô entendendo. numa escala 125 vezes maior, minha potência vai aumentar 125 vezes. Certo? Mas os meus outros critérios também todos variaram. Menos nesse caso aqui que deu 1, né? Que Judeu chamou a atenção. Nesse caso aqui não variou. Quando eu peguei a frequência de rotação por volume e agitação, nesse caso aqui não variou. O único. Então a gente vê que alguns critérios variam para mais, outros variam para menos, uns variam muito, outros variam pouco. Certo? Então vamos só fazer uma análise aqui para a gente ver. Ó. Se eu estou trabalhando com potência, o meu bombeamento do impelidor, ele passou de 1 para 3.125, isso variou demais. E meu tempo de mistura subiu de 1 para 10.449. O que é que eu estou olhando com isso? Esse não é um bom critério para trabalhar a ampliação de escala. Se eu usar potência como critério para ampliação de escala nesse experimento que a gente está vendo aqui, o que vai acontecer é que os outros parâmetros vão variar tanto que muito provavelmente minha produtividade vai cair. Então, vou descartar isso daqui, porque a variação é grande demais. Mas eu posso ter uma outra coisa, olha só. Vou pensar aqui no cisalhamento, certo? Rotação pelo diâmetro do impelidor. Então, eu mantive isso como critério. As outras coisas, olha só como variaram bem menos. Inclusive aqui, ó, uma variação alta, 70% de variação. Certo? Mas ó, é muito melhor eu ir por esse daqui, por esse critério relacionado com cisalhamento, do que ir pela potência. Depois que eu construo uma tabela dessa, eu preciso analisar ela adequadamente para que eu saiba escolher qual é o critério que eu posso usar para ampliação de escala. E só assim, olha, só trabalhando tudo isso que a gente está vendo aqui na bancada, é que a gente vai conseguir determinar qual é o critério que eu posso usar para ampliação de escala. Tudo bem? Então, eu preciso de um critério que seja eficiente e que não seja tão danoso para o meu processo. Certo? Que não cause nenhum dano para o meu processo. Então, um dos que causa menor dano, a gente tem outros aqui, ó, o PV também não está ruim, etc, etc. Mas a gente está vendo aqui que eu tenho algumas opções e eu preciso escolher um. Então, uma das conclusões que eu trago aqui é que essa ampliação de escala ela é uma arte. Tem que ser um artista para poder você fazer isso e dar certo. Tanto é que existe mão de obra especializada para isso. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Eu tenho esse vídeo aqui gravado. Deixa eu, pessoal, só mudar aqui. Porque eu posso colocar a legenda. Cadê a legenda? Aqui? Pronto. Posso colocar a legenda e vai facilitar um pouco ver melhor o que é que tem aqui no vídeo. Mas eu vou falando o que tem aqui. Se você está no campo da área farmacêutica, de produção, engenharia de tecido, no final das contas é na área toda de bioprocesso, né? Biotecnologia, bioprocesso. Então você vai precisar trabalhar com uma empresa como essa. Então, essa empresa, ela trabalha com ampliação de escala somente, certo? Então, a Aplicon Biotecnologia, ela trabalha, olha o tanto de reator que ela tem dentro de um único galpão.
Ela atua desde 1974 e trabalha com essa parte de inovação e análise de variação de escala. Então, ele tem o seu quartel-general na Holanda, mas eles têm unidades também nas Américas, na Ásia, né, e trabalhando com várias pessoas, vários especialistas em várias áreas para poder encontrar soluções. Então, eles têm uma rede mundial para poder fazer essas análises. Olha o tanto de critério que eles estão analisando ali. Mas eles estão... eles têm bioreatores de bancada e eles buscam a solução. Então, assim, você fez no seu shaker o seu processo e achou um bom produto que tem um interesse comercial, eles vão pegar, vão colocar isso num bioreator pequeno e vão, se necessário, até desenvolver um bioreator só para o seu processo. Depois de analisado tudo no bioreator de bancada, então o que eles vão fazer é ampliação de escala também. O estudo da ampliação de escala. Certo? Então, em processos automatizados, em todas as escalas, eles vão trabalhando para poder determinar quais são os critérios para ampliação de escala. Ele dizendo que é orgulhoso da empresa porque ela funciona de uma forma adequada. Olha só, análise de aeração com agitação. Então, uma das coisas que eles estão falando é que se você contratar essa empresa, vai minimizar os seus riscos com a ampliação de escala. E eles o tempo inteiro, pessoal, contratam pessoas que são especialistas, que vocês poderiam vir a ser especialistas nessa área. Então, olha só, eles fazem simulação, modelagem computacional para poder ver quais são as necessidades nessa ampliação de escala. Eles discutem entre os especialistas, eles têm escala piloto, eles fazem todo esse trabalho. Então, e eles investem 10% do lucro em pesquisa e desenvolvimento. Para sistemas que utilizam o modo qualitativo, quantitativo, eles estão analisando tudo. Então, eles também têm uma rede de trabalho muito grande. O que vai mostrar agora é que eles têm a sede ali na Holanda, mas nos Estados Unidos já tem unidades na costa leste, costa oeste. Tem outros pontos da América, da Europa, Reino Unido, China, né, para atender a Ásia. E olha só a rede que tem, inclusive acho que isso aqui é Rio de Janeiro. Todos eles respondendo à Holanda, mas todos eles trabalhando em conjunto. Significando que com essa rede, se uma pessoa não encontra, um grupo não achar uma solução, o outro grupo vai achar. Então, eles acham a solução do problema. E aí dizendo que, como toda empresa hoje em dia, né, dizendo que está querendo contribuir para um mundo melhor, etc, etc. Eu não sei que isso vai fazer o mundo melhor, não, mas olhem só. Imagine que você conseguiu, no seu laboratório de pesquisa, desenvolver uma vacina para a COVID hoje, certo? E aí você, na escala laboratorial, você sabe quais são os parâmetros que você precisa para poder chegar na produtividade, certo? A produtividade melhor produtividade que você pode alcançar.
Se sua empresa é de pesquisa e desenvolvimento, que trabalha assim com vacinas, você não trabalha com ampliação de escala, então você tinha dois caminhos: ou contratar pessoas só para trabalhar na sua indústria agora, só para trabalhar na ampliação de escala, ou contratar, né, ou terceirizar o serviço com mão de obra especializada, como a que a gente está vendo aqui da Aplicom, que vai fazer para você isso em um tempo curto, certo? Sem você ter risco nenhum. Eles vão dar para você, no final, a receita de bolo. O seu próximo reator vai ser de tantos 1000 litros e você vai usar esse critério assim, ó, você vai trabalhar com tal agitação, com tal pá, com tal configuração geométrica, etc, etc, etc. Eles vão lhe dar a receita de bolo que você precisa para produzir sua vacina para a Covid e ganhar muito dinheiro agora. Certo? Em pouco tempo eles conseguem fazer essa análise, porque eles têm uma rede especializada que consegue desenvolver isso rapidamente. Bom, e aí eu mostrei isso, não é que eu estou querendo fazer propaganda dessa empresa, é mostrando que é um nicho importante. Isso, contratar a Aplicom não é para todo mundo, mas contratar uma pessoa como um consultor, né, vocês poderiam ser consultores, ou ter uma empresa terceirizada que vá trabalhar nessas análises, isso aí é muito viável, certo? Para vocês trabalharem, ou trabalhar na própria Aplicom. Mas tem um nicho de mercado de trabalho para quem é engenheiro. Imagine, vocês, ali eles têm biólogos, farmacêuticos, engenheiro mecânico, engenheiro hidráulico, engenheiro não sei o que, e vocês têm know-how na área biológica e de engenharia. Né? Uma mão de obra que deveria ser preferencial para uma empresa como a Aplicom. Tudo bem? Era um sonho. É um sonho. Se dedicar. Os melhores chegam lá. Dinheiro assim era bom, hein? Ó, então, bom, e aí essa aula se chama variação de escala porque não é só ampliação de escala. Em alguns momentos é necessária a redução da escala, certo? Então, toda vez que você, na sua indústria, você precisa fazer uma análise do seu processo, reanalisar ele, e aí aquela figura do início mostrava isso. O tempo inteiro isso é cíclico. Você precisa reanalisar o seu processo para que você possa melhorar ele e manter ele em uma concorrência comercial. Então, essa redução de escala também é muito frequente, porque em processo fermentativo você precisa sempre reanalisar. Então, toda vez que você vai fazer essa reanálise do seu processo, você não vai fazer isso numa escala gigante. Inclusive, é difícil até de monitorar quando você está trabalhando na escala industrial. Então, é preciso que você pegue o seu processo industrial, coloque ele numa escala pequena e vá trabalhar com esses pequenos reatores e fazer a análise do seu processo. Se a sua operação poderia ser, ter um rendimento melhor, poderia ser ter uma melhor viabilidade econômica, certo? Então, para toda tarefa de pesquisa na empresa, você vai usar redução de escala, certo? E, por exemplo, em coisas que são mais corriqueiras também, como, por exemplo, eu tenho que introduzir uma nova linhagem de micro-organismos, né? Então, eu descobri que agora, na minha produção de etanol, eu estou usando uma levedura que não tem a mesma capacidade do que a levedura que meus vizinhos aqui, as minhas usinas vizinhas, estão comprando agora essa linhagem de levedura e estão com uma produtividade melhor do que a minha. O que é que eu posso fazer? Comprar também a linhagem e testar nas minhas condições. Aí, como é que eu vou fazer o teste nas minhas condições? Com redução de escala. Eu estou fazendo aqui um fermentado de caju e a safra da Paraíba é de novembro a fevereiro. Só uma suposição. Aí,
quando chega de março a outubro, eu vou poder comprar ali do Ceará, meu caju. Mas a análise é uma matéria-prima totalmente diferente. Vai funcionar do mesmo jeito no meu processo? Eu posso fazer pequenos testes para poder, ou testes em escala menor, para poder fazer essa análise de matéria-prima também. Então, toda vez que eu tenho novos lotes de matéria-prima, é melhor que eu teste primeiro, em escala pequena. Mudança de micro-organismo é melhor que o teste primeiro em escala pequena e várias outras coisas. Então, os estudos de redução de escala também são muito importantes. Certo? Então, qualquer problema na produtividade, eu vou investigar isso com uma redução de escala e não investigar em uma escala industrial. Certo? E escala industrial é só para a produção. Qualquer análise, investigação que eu preciso fazer em escala menor. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo não é, né? Não, né? Nunca é. Aquela velha história. Tranquilo, tranquilo não é, mas... É rojão, viu? Dúvidas? Nod. O Alemar tá todo falando aí, né, rapaz? Não entendo nada que ele fala. Bichinho, ele tá... Sei não. Quero saber que parada é essas que o Alemar tá Pois, o usando. Alemar que tu usou, hein? É que ele tá usando, né? Será que o Alemar tá usando? Coisa diferente do que tem aqui na Paraíba e no Pernambuco, né, não, João Paulo? Aqui a gente não acha desse tipo, não. Justamente. Rio Grande do Já Norte prepara a é gravação? diferenciado. Oi? A gravação, ele tá gravando. Vixe Maria, a gente falando mal dos outros enquanto tá gravando. Já tá tudo gravado, documentado. Tudo documentado. Mas o que é que a gente pode fazer se o Alemar tá desse jeito? É verdade. Relax, man. Quem E tá, ele nem respondeu. Quem tá faltando aí, levante a mão, por favor. Raíssa veio? Pamela apareceu. Quem mais era? João Paulo apareceu. Valemar apareceu. Sabrina tá aí?